Glória ao Senhor. Deus é poderoso, maravilhoso. Nós estamos aqui para ouvir a voz dele nessa noite. Deus é maravilhoso e Ele não te trouxe aqui em vão. Vira para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela aqui: Deus te trouxe para este lugar. Amém? Glória a Deus. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer falar algo para você. Amém? Glória a Deus. E como a gente costuma dizer, é tão gostoso quando a gente tem a oportunidade de falar de Deus, porque antes de Deus ministrar para a igreja, Ele ministra primeiro com aquele que vai falar primeiro, né? Então Deus, Ele ministra aos nossos corações, e eu quero comentar algo aqui que eu tenho vivido. Isso que é o interessante, que Deus geralmente usa aquilo que você está passando para poder falar com as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui no nome de Jesus, queridos, você que tiver com sua Bíblia aí, gostaria que você abrisse no livro de João, capítulo 13, versículo 38, e já deixasse aberto também o livro de Mateus 26, nós vamos ler a partir de 69 em diante. Então, primeiro, repetindo, livro de João, capítulo de número 13, versículo de número 38, é o finalzinho do capítulo do João aí, capítulo 13, tá? O finalzinho desse capítulo 13, número 38 é o versículo. Tá? E aí você já deixa aberto Mateus 26. E aí a gente vai ler de 69 em diante. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Espera mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, querido, eu quero que, no nome de Jesus, você feche os teus olhos. Deus vai falar conosco neste lugar. Nós vamos orar agora. E você que ainda não achou, pode ir procurando aí. Mas Deus está agindo neste lugar. Quantos creem nisso? Diga amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós reconhecemos que nós somos pequenos e limitados, mas o Senhor é poderoso e grande para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que queremos. Então ministra hoje neste lugar em nossos corações e faça-nos viver o extraordinário em Ti, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja bem forte aí? Posso ouvir um glória a Deus? João capítulo 13, verso número 38, finalzinho, diz assim: respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Eu vou repetir, negado 3 vezes. Aí a gente pula lá para Mateus 26, versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Você pode dizer comigo essa palavra? Chorou amargamente. Querido, que história essa de Pedro, que lição que nós conseguimos observar aqui nesse pequeno texto. Eu quero falar com você hoje, na verdade não sou eu, mas Deus, Ele quer dizer para você que hoje Ele está te dando uma nova chance, uma oportunidade. Nós falhamos com Deus assim como Pedro falhou com Jesus. Muitas das vezes nós fazemos muitas coisas erradas, desagradamos o coração de Deus. Mas Deus o perdoou. Jesus o perdoou. Todos nós sabemos que logo depois que isso aconteceu com Pedro,
Pedro, ele se tornou um dos maiores pregadores daquela época. E dali em diante, ele jamais negou Jesus em nenhum outro momento até a sua morte. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Pastora que fala, né? Tem alguém vivo aí? Enfim, o que eu quero trazer para o nosso entendimento nessa noite? Deus, ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Acho que tem gente que não entendeu, vou repetir, tá? Deus nos dá oportunidade de recomeçar. Meu irmão, muitas das vezes nós erramos, nós falhamos e Deus nos perdoa e nos fala, siga, vá, continue. Muitas das vezes, 1000 situações vão estar diante de você para que você desista, para que você pare. Eu já preguei para pessoas, e tem pessoas que às vezes falou para mim, sabe o quê? Elas disseram assim, cara, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque eu não consigo parar de pecar. Cara, eu não consigo de largar esse vício da droga, eu não consigo largar esse vício do álcool, eu não consigo, então eu não vou para a igreja. Aí quando a gente pega um homem desse chamado Pedro, que andou com Jesus, viveu com Jesus e ainda negou ele 3 vezes, meu irmão. Aí eu falo para você, nós vamos estar errando todo dia. Você está comigo? Diga amém. Ah, então o pessoal está comigo, beleza. Irmão, nós precisamos entender que Deus ele está nos dando todo dia uma oportunidade de recomeçar quando o sol surge. Quando o amanhã ele vem para nós, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai fazer os seus afazeres, e você se lembra que Deus é o dono da tua história, é o dono da tua vida, você coloca tudo diante da presença dele. Agora o problema, o pastor tem dito isso, nós estamos muito no automático. Nós estamos muito na correria, e aí a gente acorda de qualquer jeito, às vezes malemar escova o dente, já sai naquela correria, malemar penteia o cabelo, e vai para o trabalho, e faz as coisas, e começa a agir como se não tivesse um Deus que está no controle de tudo. Fala para o teu irmão que está do teu lado assim, Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas, o problema é que nós queremos tomar o controle dele, e aí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quer fazer com a força do nosso braço. Irmão, Ian, eu vou precisar da sua ajuda, vem aqui, irmão. Levanta aí um pouquinho, vem aqui rapidinho, dois segundinhos, vem cá. Dá um murro aqui no meu braço, vai lá. Não, vai, assim, vai, dá um murrinho aqui, vai lá. Isso, mais um pouquinho mais forte, vai lá. Isso, agora dá um murro aqui, ó. Vai. Não, vai. Você vai quebrar a mão. Agora vai, com toda a sua força, você vai dar um murro no meu joelho. Com toda a sua força. Você tem coragem? Não, né? Você não tem coragem. Por quê? Porque o joelho é mais forte do que o nosso braço. Ou seja, a oração, ela é capaz de mover tudo nas nossas vidas, meu irmão. Quanto tempo você tem tirado para orar com Deus, para falar com Deus? Porque a oração, o joelho no chão, é que faz as coisas acontecerem na nossa vida. O problema é que a gente quer confiar no nosso músculo ali, ó. A gente quer, né? A gente acha que a gente é o bambamã. Eu agora tô esse negócio de academia, aí eu fico lá, me achando. Eu e Elismar, a gente fica os franguinhos, fica lá. Aí eu faço assim pro Elismar, bate ele, Elismar. Aí ele, frango. Frango. Sabe por quê? Porque nada disso aqui a gente vai levar. Nós temos uma alma, um espírito que está aqui. Diga assim, eu tenho um espírito que habita em mim. Que este sim eu preciso cuidar. E se a gente não ora para que tudo vá bem na nossa vida, querido, as coisas começam a desandar mesmo. Só que tem um porém, nós não vamos ter na vida só bonança, só coisas boas. Sabe por quê? Porque eu aprendi numa frase, é um jargão que é interessante. Mar calmo não dá bom marinheiro. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Mar bom não dá bom marinheiro. Ou seja, o marinheiro bom, para ele ser bom, ele tem que passar pelo quê? Por tempestade. Eu vou falar de novo, tem gente que não entendeu. O marinheiro bom, ele precisa passar por... Tem alguém aqui que já passou por tempestade aí? Levanta a mão assim, ó. Deus está falando com você aí, meu irmão? Eu vou então falar com você mais um pouquinho. Cara, Deus, Ele nos ensina nos momentos difíceis. Porque se tudo estiver bom na nossa vida, em que momento nós vamos parar e olhar e falar, Senhor, eu preciso de Ti? Porque a gente vai confiar na força do nosso, e aí a gente esquece de colocar o nosso joelho diante da presença dEle, orar e clamar para Ele.
Ele é o Deus de toda solução. Você está comigo? Diga amém. Então, no nome de Jesus, meu irmão, a partir de hoje, pega essa dica. Deus está te dando a oportunidade de amanhã você recomeçar e fazer tudo novo. Amém? Misericórdia, amanhã não. Deus está te dando a oportunidade agora. Deus está te dando a oportunidade agora, nesse momento. O problema é que a gente quer as coisas para amanhã. Você lembra quando o José foi até Faraó e falou assim, ó, o que você precisa aí? Não, eu não estou agoniado com essas rãs aqui. Eu preciso que essas rãs aqui vá embora. Ah, você precisa? Então tá. Eu vou orar então. Vamos fazer um combinado assim, assim, assim. Não vou me lembrar exatamente, mas aí ele falou, mas para quanto que você precisa? Eu preciso para amanhã. Amanhã essas rãs têm que estar indo embora. Não. O nosso problema nós precisamos resolver hoje. Nós precisamos abraçar as oportunidades hoje. Deus está dando oportunidade aqui, irmão. Então, no nome de Jesus, não perca a oportunidade, o privilégio que Deus está te dando hoje, nessa noite. Ele está falando comigo, está falando com você, está falando com a igreja. E ontem foi engraçado, porque ontem a gente estava no culto Casa da Bênção, e aí, até estive lá, na casa do nosso querido irmão Denis, da Aline, né? Os seus filhos. Oi, pastor? É casa de bênção, desculpa, gente, não vai me interpretar mal. Casa da Bênção é outra coisa, né, pastor? É outra igreja. Aí o povo vai pensar, vocês estão fundando uma outra igreja dentro da igreja Geração Eleita e vai virar um rolo, uma confusão. Aí o pastor vai receber processo, aí depois eu vou ter que ir lá defender ele, e aí vai dar um rolo danado. Amém? Misericórdia. Casa de bênção. Repita comigo. Casa de bênção. Amém. Aí eles entenderam, pastor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo aí bem forte. Amém. Glória a Deus. Aí o pastor chegou em mim e falou assim, na verdade, aí conversando, eu falei, pastor, tem uma bênção para contar. Ele falou, então amanhã você prega. Está vendo como que Deus faz? Deus usa situações na sua vida para te gerar oportunidade. Aí eu peguei, pastor, não, amanhã você prega. Então vou ter que contar a bênção agora. Pega essa dica. O que acontece? Todo mundo sabe que eu estou fazendo faculdade na Unic à noite e eu estou fazendo curso de Direito lá. Um curso muito difícil, irmãos. Mas assim, muito, muito bom. Por quê? Porque a gente começa a entender uma gama de informações essenciais para a nossa vida no dia a dia. E isso tem me favorecido muito em algumas situações. Inclusive, eu consegui estágio por conta de estar fazendo esse curso. Então, Deus ele está movendo algo poderoso aí nisso. Então, de repente, tem algum advogado aí? Levanta a mão. Então, acho que vai ter que ser eu mesmo, advogado da igreja. Mas amém. Então, glória a Deus. Aí, graças a Deus, Deus também me deu a oportunidade de ter uma mãe maravilhosa. Ela está me ajudando a pagar esse curso. Então, Deus ele está me abençoando nessa situação. Como você também pode ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aí? Tem pouca gente querendo ser abençoado, parece. Quantos querem ser abençoados aí? Ah, bem, glória, melhorou. Então, meu irmão, aí o que aconteceu? Eu estou nesse curso lá, e aí tem um professor meu que é de direito penal, e aí foi uma matéria muito complexa, porque a gente precisa decorar os benditos dos artigos. Aí tá lá uma frase lá que você precisa entender que a corrupção passiva, por exemplo, é quando o agente, ele é funcionário público, aí ele vai lá e solicita para alguém um valor indevido, alguma coisa, para ele obter vantagem em função própria ou de outra, e não sei o quê, bababá, bebê. E aí, beleza, aí eu falo corrupção passiva. Só que aí tem uma outra parte lá que também é concussão, se eu não me engano, que fala assim, quando o agente funcionário público exige. Qual que é a diferença de solicitar para exigir, meu Deus? Aí, quando exige, é um crime. Quando solicita, é outro crime. Aí você faz uma bagunça, você fica doido. Pensa num cara que quebrou a cachuleta, fui eu. Aí eu fui lá, estudei, o trem entrava na cabeça, beleza. Resumindo, a paróquia. Eu precisava tirar 2.500 pontos. Aí, beleza, estudando, tal, fiz 2.450 pontos. Eita misericórdia. Quanto que eu precisava, irmão? 2.500. Quanto que eu tirei? 2.450. Quantos que faltou? Aí, meus irmãos, aí vem a bênção.
Aí sabe o que Deus fez? Me deu uma oportunidade. Tem gente que não entendeu, irmão. Aí Deus me deu o quê? Deu a oportunidade de eu encontrar com meu professor lá na Procuradoria do Estado, lá, ele lá, bonitão. Doutor Hélio Ramos, um amor de pessoa. Um beijo, se o senhor estiver vendo, professor, ou se for ver algum dia, te amo. Aí encontrei ele lá. Falei, professor, mas que matéria complexa, difícil. Parece que o senhor fez uma prova lá que é para delegado, para juiz, que eu não entendi nada. Tinha que fazer uma peça, tinha que fazer não sei o quê, tinha que falar isso aqui. Pensa num cara que tá com a cabeça assim, ó, a mil. Aí falou, você ficou de PF? Falei, fiquei, professor, por causa de 50 pontos. Aí ele riu para mim, falou, não acredito. Beleza. Falei, mas amém. Deus quer nos ensinar até na tempestade. Falei, vou estudar. E tá lá, eu estudando. Ia ter a PF agora, segunda-feira passada, e eu estava estudando. Falei, tem que passar nessa PF. Eu nunca fiquei de PF na faculdade agora. Minha mãe tá suando para pagar o trem, eu tô passando tudo direto, me dedicando. Porque a gente tem que dar valor também nas oportunidades que Deus nos dá. E aí eu tô lá, e de repente, quando domingo, uma mensagem chega no meu celular, do meu professor Hélio Ramos. Verifique o seu portal. Ele mandou para mim, eu falei, bom dia! Ok. Mandei, eu tenho uma figurinha do Ayrton Senna, com as duas joinhas assim, ó. Falei, bom dia. Fui lá rapidamente, olhei no portal, e ele me deu 50 pontos, e eu não precisei fazer a PF, eu fui aprovado direto da matéria difícil, complexo, porque Deus queria que hoje eu estivesse aqui ministrando e falando o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é bom. Mas só isso aí que você considera bênção, Deus Ele está no mínimo dos detalhes. Deus Ele está fazendo de tudo para te ver sorrindo. O problema é que nós não conseguimos mais enxergar por conta dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, o que Deus tem feito na nossa vida. Infelizmente, Pedro, ele ficou cego, meu irmão. Nesse momento, ele cegou. O pecado dele o cegou. O medo, a insegurança. O que está assolando a sociedade hoje? A ansiedade. Infelizmente, teve um rapaz lá em Lucas, né, cometeu uma atrocidade com a família, com a esposa e com a filha, por conta de síndrome, por conta de ansiedade, estava fazendo tratamento de situações, né, psicossomáticas aí que ele teve e acabou fazendo essa situação, porque ele ficou cego. O inimigo, ele quer nos cegar. O inimigo, ele quer tirar os seus olhos do alvo. Você está comigo? Diga amém. Eu já estou quase encerrando, falta só mais 3 horas só, fique em paz. Fala para o teu irmão que está do teu lado assim, as oportunidades vão aparecer. Esteja pronto. E se eu não estou pronto ontem, na hora que o pastor falou, você prega amanhã, e aí? E se eu não estou pronto, e aí? Fala, não, pastor. Aí a gente vem com o quê? Com a desculpa. Você já viu gente que cheia de dar desculpa? Eu sou assim, irmão. Eu estou querendo mudar. Eu falo, não quero mais dar desculpa. Eu quero abraçar as oportunidades que Deus tem me dado. Aí se eu pego e falo assim, não, pastor, é que sabe o que é? É que eu acabei de me escapar de uma PF, e aí, pastor, eu tô assim, muito alegre com isso, eu não vou nem conseguir pregar, então assim, eu não preparei nada. Deus acabou de me dar uma bênção, aí eu vou recusar aquilo que Deus está me oferecendo. Você está entendendo como que as coisas de Deus funcionam? Geralmente, às vezes, Deus vai lá, nos mostra tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia, e na hora que Ele intima você, fala, olha, agora você te apruma, vai lá, fala do Evangelho, eu quero que você visita asilo, eu quero que você visita presídio, eu quero que você faça a minha obra, aí você fala, não, Senhor, eu não vou. Aí a gente se acovarda, a gente não faz. Por quê? Porque a gente quer ficar no conforto. Você está comigo aí? Diga amém. A oportunidade vai aparecer, esteja pronto, meu irmão. Deus, Ele quer usar a sua vida, Deus quer usar você. Você está comigo? Diga amém.
Glória a Deus. Estou encerrando já. Falta 4h30. Fica tranquilo. Ó, não importa se o galo está cantando no lobo, não, filho. O galo cantou depois dele ter negado quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você já errou, meu irmão? Não importa. Não importa. O importante é o que você pode fazer agora, a partir de agora, daqui para frente. Você está entendendo? Pedro negou Jesus, ele andava com Jesus, ele viu que Jesus fazia milagre, ele viu tanto de benefícios que Jesus ofereceu naquela época e mesmo assim ele negou. Talvez por medo, lógico, de ser morto também, de ser crucificado também. Às vezes a gente age por medo e falha muitas das vezes. Por quê? Porque o medo nos consome. O medo às vezes nos para, nos bloqueia, a gente não consegue romper. Então, no nome de Jesus, hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Quantos querem recomeçar aqui? Qual que é o tema desse ano da nossa igreja? Qual que é o tema? Não ouvi. Quantos querem viver agora o novo, de novo? Tem gente que não entendeu. Quantos querem viver o novo de novo? Então abraça a oportunidade que Deus está te dando hoje. Deus, Ele te ama. Deus, Ele não te trouxe aqui em vão. Falou assim, não, vai lá, só para você passear. Não. Tem aquela música, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não, mas tua glória, tua presença me atraiu. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda Ele bem forte. Uma outra coisa interessante que eu quero que você aprenda hoje. Deus, Ele sempre exige que nós estejamos em movimento. Sabe por quê? Se a gente for analisar a terra, Deus, Ele fez a terra e ela não para. Ela fica em constante mudança, movimentação. O giro que dá em volta do Sol é a rotação, né? É isso? É isso? Rotação? Que aí a gente vê o dia, aí vem a tarde, vem a noite e vai fazendo um sistema de rotação. Aí tem a translação, que aí já é o ano inteiro e tal. Então os fenômenos vão acontecendo. Só que esse movimento ele acontece todo momento. Ou seja, nada na Terra fica parado, se for parar para analisar. Ah, mas a água fica, mas a Terra está em movimento. Tudo está se movendo. Então uma coisa eu quero que você entenda. Olha só, Deus sempre exige de cada um de nós uma movimentação, uma ação, uma atitude. Fala para o teu irmão que está ao teu lado aí, você não nasceu para ficar parado. Deus, Ele quer que você se movimente, você tenha atitude, você tenha ação. É por isso que Deus te chamou hoje aqui. Ele quer uma atitude hoje de você neste lugar. Você está comigo? Diga amém. Está com medo de falar amém? Fala amém. Deus vai te intimar, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você não for intimado agora, quando você morrer e for para o céu, aí Ele vai chegar para vem aqui, o que você fez lá? Aí lá não vai ter escapatória. Então é melhor você ser intimado lá, e aí você, oi Senhor, eu estou aqui, eu fiz tudo que o Senhor pediu. Você não vai ter medo. Por quê? Porque você fez aqui. Para encerrar, eu quero compartilhar uma história com vocês. Eu vou tentar lembrar essa história, faz tanto tempo que eu contei ela. Mas é uma história de um menino que morava com a sua mãezinha e ela tinha problemas epiléticos gravíssimos. E aí, ele dormindo com a mãe dele, eles com uma condição bem difícil financeiramente, a mãe pegou e falou, nossa filha, eu esqueci do remédio.
Aí ela acordou desesperada e foi procurando remédio, não sabia onde tinha colocado. E aí caçando e procurando remédio, aí ela foi na bolsa e não achava. Aí ela pegou e falou, filho, eu preciso que imediatamente você vai lá na farmácia, agora, lá no Zé da farmácia. Mãe, mas tá fechado, mas bate lá, filho, acorda ele. Pede um remédio para ele, a mamãe vai amanhã lá e paga esse remédio, mas eu preciso que você pegue agora, porque se a mamãe der um ataque epilético aqui, pode ser que a mamãe venha morrer. Eu preciso que você vá lá agora. E ela já tinha um filhinho, já mocinho, já, ele tinha os seus 13 anos. Ela falou, tá bom, mamãe, vou lá. Aí ele foi desesperado. Ele foi, chegou lá, batendo lá, batendo, desesperado lá. Até que o rapaz da farmácia, ele morava em cima, a farmácia era embaixo, cidade interior, né? Todo mundo se conhece ali e tal. Aí ele foi na janela lá, ele olhou, filho de fulano, o que tá acontecendo, será? Aí a esposa dele falou, amor, vai lá, vai ver, de repente alguma coisa que se tá muito desesperador, né? Batida e tal. Vê se aconteceu alguma coisa. Ah, beleza. Aí ele resolveu, fui lá, calçou o chinelo, tá? Tava com a camisa, botou uma bermudinha lá e foi lá. Chegou lá, abriu um pouquinho. Fala, menino, o que foi? Não, minha mãe tá lá, tio. Desesperou. Ele tá desesperado, ele. Minha mãe tá lá, ela tá para ter ataque epilético e nós não sabemos onde tá o remédio dela. Ela precisa tomar um remédio que o senhor conhece minha mãe, não sei o quê. E ele falou, meu filho, peraí então. Peraí, ele meio dormindo ainda, ele foi lá, meteu a mão no remédio, entregou para ele. Falou, vai lá, leva o remédio da sua mãe. Tá bom, tio, obrigado. Amanhã ela vem aí, ela vai te acertar com o senhor aqui, tá tudo certo, beleza. E pegou, fechou de novo a porta, subiu, voltou para dormir e tal. E aí, se o Ian já quiser subir, pode subir. Ele pegou e começou a querer dormir, se ajeitou de novo. De repente ele, meu Deus do céu! A mulher dele já virou e falou, o que foi, rapaz? O que foi? Ele falou, eu entreguei o remédio errado. Mas como assim você entregou o remédio errado? Não, é porque eu tinha feito umas mudanças lá, cara, agora que eu lembrei. O remédio que eu entreguei para ela, se ela tomar, ela vai morrer mesmo. Misericórdia. Aí a esposa dele, uma mulher temente a Deus, ela falou, amor, vamos orar. Você não fez porque você quis. Ele falou, não, mas nossa, eu não sei onde que ela mora. Ele falou, não vai adiantar, nós também não sabe. Você fez com a melhor das intenções. Poxa, mas eu errei agora, eu errei. O que eu posso fazer? E agora, meu Deus, o que eu faço? Ele começou a entrar em desespero e falou, nossa, vai fechar minha farmácia, porque se essa mulher morre, vai falar que eu dei o remédio errado e vai dar aquele rebuliço aqui na cidade. Aí até que a mulher dele conseguiu convencer ele, falou assim, amor, vamos orar. Vamos falar com Deus, porque não tem mais o que a gente fazer. Tem situações na nossa vida, meu irmão, que não tem o que a gente fazer. Quando a Priscila estava com câncer lá, e aí o que a gente pôde fazer, a gente fez, né, meu amor? A gente foi lá, marcamos a cirurgia para tirar o tumor do intestino. Aí a gente fez de tudo, a gente chegou nos irmãos e falou, vamos orar, porque o que tinha que ter sido feito a gente fez. Agora o que a gente não consegue fazer, só Deus pode. E aí então ela começou a orar com o marido dela ali na cama. E falou, Senhor, meu marido entregou um remédio errado. E esse remédio pode matar essa mulher. Mas nós não queríamos que esse erro nosso fosse o causador de tudo isso. Mas nos perdoa. E aí eles terminam de orar. E do nada, começa uma batida na porta. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Falou, pronto. A mulher morreu. Ele foi, falou, deve ser... Olhou na janela o menininho lá, chorando, desesperado. Aí ele vai, então, vou ter que ir lá. Se veste, desce novamente na sua farmácia, abre a porta devagarinho.
Aí o gurizinho chorando. Tio, pelo amor de Deus. Fala, meu filho, o que houve? O senhor me perdoa, tio, o senhor me perdoa. Perdoa do quê? O senhor me perdoa, por favor, tio, por favor. Perdoa do quê, meu filho? O que que houve? O senhor me deu remédio e eu saí com ele desesperado para ajudar minha mãezinha. Eu virando a esquina de casa, eu tropiquei, derrubei o remédio, quebrou tudo, não consegui dar o remédio para minha mãe e agora ela ficou sem tomar o remédio. Ele ajoelhou e começou a clamar a Deus, porque Deus é Deus de oportunidade. Deus nessa noite está te dando uma oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo de novo. Então no nome de Jesus se coloque de pé, em nome de Jesus. A presença de Deus ela é real nesse lugar, igreja. Então no nome de Jesus, Deus está te dando hoje uma nova chance. Deus está te dando uma nova oportunidade nesse lugar. Então no nome de Jesus, você que ouviu essa palavra, meu irmão, não importa quantas vezes você errou, mas se você dobrar o teu joelho nessa noite e aceitar essa nova oportunidade que Deus está te dando, Ele pode mudar tudo agora, com um piscar de olhos.